E aí, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Hoje nós vamos dar continuidade à playlist de certificação Java, tá certo? Vamos continuar falando sobre os operadores e eu acho que hoje é nossa última aula sobre operadores. Iremos finalizar falando dos operadores relacionais, tá certo? É muito simples de entender, não tem dificuldade, tende a ser uma aula curta porque, tem relações matemáticas entre eles e relações de igualdade entre objetos que a gente vai conseguir matar muito rapidamente. Antes da gente iniciar a aula, não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, todas aquelas belezuras aí, deixa o like no vídeo, tá certo? E principalmente indica o canal para aquela pessoa que você sabe está interessada em aprender a programar ou tirar a certificação Java. Vamos para a aula. Eu criei aqui duas classes para a gente, tá? Uma classe e uma interface, na verdade, e vocês vão já entender por quê. Tá? Primeiro, vamos começar diretamente com os operadores relacionais entre números. Tá? Eles são importantes. Eu vou trabalhar apenas com o tipo inteiro, tá? Depois você faz aí com long, com short, com byte, com float, com double, tá? Eu vou trabalhar aqui com o tipo inteiro porque o que a gente precisa mesmo é entender como funciona a relação desse operador que é binário. Por que binário, pessoal? Lembrando lá quando a gente explicou os tipos de operadores. Porque eles envolvem mais de um operando, tá certo? Então aqui, ó, em cima nós temos o igual, que é o operador de atribuição, tá? Estamos atribuindo o valor 10 à variável x, estamos atribuindo o valor 11 à variável y. Lembrando que, como na nossa vida de programador nós vamos trabalhar muito com condicionais, essas informações aqui para a gente, esse tipo de relacionamento, e por isso mesmo são chamados de operadores relacionais, elas vão nos perseguir durante toda a nossa vida de programador. Tá? Então, assim, fazer validação de se um valor é maior que o outro, se um valor é maior ou igual, e aqui nós estamos falando de operadores matemáticos mesmo, tá? Se um valor é menor, se um valor é menor igual, ou se eles são exatamente iguais, vai nos perseguir durante a nossa vida inteira, tá? Então, basicamente, ó, isso aqui é simples, tá, pessoal? Vai retornar um true ou false. 10 maior que 11? Né? False. 10 maior ou igual a 11? False. 10 é menor do que 11? True. 10 é menor ou igual a 11? True também, tá? 10 é exatamente igual a 11? False, tá? Para a gente ver isso funcionando, muito rapidamente, a gente vai ter aqui no nosso console as respostas, tá? Ou seja, x maior que y, false. X maior ou igual a y, false. X menor que y, true. X menor ou igual a y, true. X igual a y, false. E aqui um ponto, tá? Por que é igual? Por que não apenas igual? A gente já estudou isso. O igual, ele é o quê? Ele é o operador de atribuição. Se eu estiver fazendo isso aqui, o x está recebendo o valor de y. E o que você acha que vai imprimir aí? Para o vídeo, pensa, depois volta para a resposta. Vai imprimir 11. Por quê, pessoal? Porque x vai estar recebendo o valor de y. Deixa eu apagar o lixo. Ó, então, nós não estamos fazendo uma comparação. Nós estamos, na verdade, atribuindo um novo valor à variável x. Para ser uma comparação, a gente recebe o igual, e aí ele se transforma em uma comparação entre dois valores. Tá certo? Um detalhe a mais que a gente pode fazer aqui, pessoal, olha só. Eu vou misturar operadores. Tá? De que forma? Eu vou fazer aqui, ó. E aí, o que você acha que vai imprimir quando a gente faz essa validação? Lembrem, eu estou fazendo o decremento de 1 na variável y. E aí, o que você acha que vai imprimir? Para o vídeo, depois volta aqui, pensa por que vai imprimir, se vai imprimir true, se vai imprimir false. Pensa um pouquinho, depois volta aqui que eu vou te dar a resposta.
Então, pessoal, vai imprimir false. Por que vai imprimir false? Porque, olha só, lembrem que quando a gente usa o operador de decremento após a variável, nessa linha inteira aqui, o Java ele vai primeiro usar o valor atual de y e só na próxima linha é que ele vai fazer o decremento. Quer ver? Eu vou copiar essa linha aqui e vou tirar. Ó. Agora, a gente vai validar se x é igual a y na linha posterior. Eu vou comentar isso aqui tudo por enquanto, porque só o que nos interessa é essas duas linhas aqui. Tá? Então, olha só, eu vou primeiro usar, quando chegar bem aqui, y ainda vale 11. Então, é igual? Não, não é igual. Aí ele vai e decrementa, y passa a valer 10, e na próxima linha, y está valendo 10. Tá certo? Vamos ver funcionando. Vamos apagar o console, que a gente já viu que é uma boa prática aqui. Ó, é igual a y menos menos? Não, não é igual. False. E aqui embaixo é true. Por que é true? Porque agora a gente já está comparando 10 com 10. Se a gente mudar esse operador de lugar e executar, agora sim. Por quê? Porque aqui a gente está primeiro fazendo decremento e depois nós estamos fazendo a validação. A mesma coisa, pessoal, eu posso usar aqui o operador composto, o operador de atribuição composto. Tá? Obviamente que ele tem que ficar entre parênteses para o sysout reconhecer que é uma operação de atribuição. Mas, pela regra da precedência, o Java também vai primeiro fazer isso aqui para depois fazer a comparação. E aí, y mais igual a 1, a gente viu que é exatamente y é igual a y mais 1. Tá? Então, é um açúcar sintático que o Java nos entrega e é um operador composto, ou seja, além de estar atribuindo, ele está fazendo uma operação matemática em cima do valor de y. Eu vou falar um pouquinho mais alto porque o carro está passando aí na frente e vai acabar atrapalhando o vídeo. Então, olha só, quando a gente rodar esse cara aqui, perceba que é a mesma coisa, a gente está fazendo uma atribuição. Agora, por que deu false? Porque vale 11, né? Então, eu tenho que usar o menos, na verdade. Então, ó, eu estou fazendo uma atribuição a y e y vai passar a valer 10 e só depois eu passo a fazer comparação. Ó, e os dois são true. Tá certo, pessoal? Então, a gente pode misturar os operadores relacionais com operadores de atribuição. Tá certo? E isso, muito provavelmente, vai cair na prova e vai tentar nos enganar. Beleza? Então, tudo que eu preciso aqui, eu, na verdade, excluir essa linha. Não, eu vou deixar, tá? Eu vou deixar para nossas futuras consultas. Eu só vou passar esse cara aqui para cima. Beleza? Agora vamos trabalhar com o último tipo de operador relacional, que esse aí já está ligado a objetos e não mais a tipos primitivos matemáticos. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai vir bem aqui, a gente vai criar um objeto da nossa classe relacionais, tá? New relacionais. Beleza? Então, eu tenho esse objeto rel e o último operador é o que é importante a gente saber para a prova. É o, ó, eu vou fazer rel. Ele é exatamente esse nome aqui, tá, pessoal? Ele é uma palavra-chave reservada do Java. E ele serve para quê? Ele serve para a gente validar se uma variável, tá, que está apontando para um objeto, ela é uma instância de um determinado tipo, não de um determinado objeto. Lembre que relacionais é a nossa classe. A nossa classe, ela define que o objeto que o réu vai receber, ele tem que ser desse tipo, tá? E aqui no Java, ó, primeiro vamos ver isso aqui funcionando. Vou comentar essas duas linhas aqui também, que agora não interessa pra gente, tá? A gente vai executar o nosso main. Ó, percebam que é true. Por quê? Porque o réu, ele é uma instância de relacionais, tá certo? E é literalmente isso, ó, instance of, tá?
Então, ele é uma instância de relacionais. E eu criei aqui do lado, para vocês verem como funciona isso aqui, eu criei uma interface, tá? É uma interface vazia, mas aqui isso a gente vai explicar melhor quando a gente estiver entrando em herança no Java, tá certo? Herança, polimorfismo, a gente vai explicar muito melhor o que são as interfaces. Mas basicamente, quando a gente implementa uma interface do Java, a gente está adicionando, imagine que a gente está acoplando mais um tipo ao nosso tipo de objeto. Então, o nosso rel, ele tanto é um instance of de relacionais, quanto ele também pode ser um instance of de irrelacionais, que é a nossa interface, tá? Se eu executar isso aqui, deixa eu primeiro, para a gente não ficar movendo aqui a barra, eu vou trazer esse cara aqui para cima. Opa! Eu vou trazer ele aqui para cima, tá? E quando a gente executar, você vai ver aqui embaixo, ó, continua sendo true, tá? Por quê? Porque o nosso objeto rel, ele é do tipo também irrelacionais. Aí eu vou fazer aqui, ó, para vocês verem, para vocês nunca se confundirem com isso, eu vou criar um rel2, tá? E aí eu vou perguntar se rel é instance of de rel2. Eu não posso fazer isso. Por quê? Ó? Porque rel2 ele é uma variável. E o que o compilador do Java está dizendo para a gente? Ó? Não pode ser resolvido para um tipo Java. Não existe um tipo rel2. Então, a gente só pode comparar no instance of um tipo de objeto com um tipo Java especificamente. E aí eu vou mudar aqui para object. E olha só, eu quero que vocês vejam que vai executar e vai dar true. Por que vai dar true? Eu já ia dizer que vai dar false. Por que vai dar true, pessoal? Porque na orientação a objetos, no Java, todas as nossas classes, elas têm isso aqui, ó. Todas, tá? O object, ele é o supertipo Java de todas as classes. Todas as classes. Então, por isso, a gente não precisa fazer isso aqui. O Java, ele já entrega pra gente isso aqui de padrão. Por padrão. Tá? E por ter o object por padrão, essa validação aqui, ela é verdade. Tanto, pessoal, que se eu vier aqui, ó, mostrar para vocês, rel, ponto, ó, clone é do tipo object, equals é um objeto de object, finalize é um objeto de object, hashcode, notify, notify all e toString, tá? Todos eles, se eu não me engano, o wait também, tá? Enfim, todos esses objetos que eu falei para vocês, eles estão na superclasse que todas as outras classes do Java estendem, que é Object, tá? E essa superclasse você não precisa declarar aqui, mas o Java reconhece. Então, por isso por que é importante eu falar aqui no operador? Porque pode ser que caia lá na prova uma variável instance of object. Se essa variável ela for de um tipo de objeto, de qualquer tipo de objeto, essa validação aqui sempre vai ser verdadeira, porque todos os objetos estendem object, tá certo? Então é isso. Quando é que dá errado? Só para a gente ver aqui, quando é que dá errado? Eu vou pegar uma classe qualquer, ó, percebam que binários é uma classe Java nossa, válida, e ela não tem nenhum relacionamento com a nossa classe relacionais. Então, ó, se eu vier aqui e fizer um instance of de binários, ó, perceba que já deu erro, porque ele diz assim, ó, os operadores eles são incompatível, tá? Condicionalmente, os operandos relacional e binários eles são incompatíveis. Então ele não deixa eu fazer essa atribuição. Então normalmente essa atribuição ela vai ser feita quando você tiver uma interface, tá? Quando a gente mudar isso aqui, ó. Quando eu tiver um irrelacionais, tá? E eu tenho mais de um objeto, aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o meu binários, ele vai implementar irrelacionais. Por que não deixou? Deixa eu ver. Ah, não é que não deixou, é que tá faltando a abertura da classe aqui, né?
Pronto. Ó. Meu binários agora ele também implementa irrelacionais. O meu relacionais implementa irrelacionais. E eu tenho uma variável que ela é do tipo irrelacionais. Então, ela pode receber um objeto tanto relacionais quanto binários. E agora, aqui, eu quero ver se o meu réu ele é uma instância de relacionais ou se o meu réu é uma instância de binários. Então, quando a gente entrar no tópico polimorfismo, herança, o instance of ele vai começar a fazer muito sentido, porque nós vamos começar a criar nossas variáveis. Não se preocupem em entender isso agora, mas nós vamos começar a criar nossas variáveis de tipos mais abstratos e não de tipos tão concretos. Tá? Isso é uma das vantagens da orientação a objetos. Tá? Então, ó, agora eu consigo validar e eu quero saber se a minha variável réu ela é uma instância de relacionais ou ela é uma instância de binários, já que o tipo dela é irrelacionais. E irrelacionais podem ter tanto objetos do tipo binário, tanto instâncias do tipo binário, quanto instâncias do tipo relacionais. E ó, percebam aqui que eu criei o relacionais, e agora sim eu vou voltar com o réu2, tá? E o réu2 vai ter um objeto do tipo binários, tá? E aí o que eu vou fazer? Só para a gente ver funcionando. Eu vou copiar de novo. Não, primeiramente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou perguntar se réu, tá? Não, primeiro réu, para a gente ver. Aí, se réu é um instance of de relacionais, a gente precisa colocar entre parênteses para o Java, para o System Out saber que isso daqui, ó, e aqui embaixo de novo o réu, entre parênteses, a gente perguntando se é uma instância de binários, tá? E aqui eu vou fazer para o réu2. Tá? E o réu2, ó, ele recebe um objeto do tipo binários. Então, quando eu perguntar se réu é uma instância of de relacionais, true. Quando eu perguntar se réu é uma instância of de binários, false. Quando eu perguntar se réu2 é uma instância of de relacionais, false. Quando eu perguntar se réu2 é uma instância of de binários, true. Tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo a validação das nossas variáveis, tá? Que tem um determinado tipo de variável que é irrelacionais, e a gente quer saber o seguinte: a instância concreta dessa variável, ou seja, o objeto para quem ele está apontando, é uma instância de relacionais ou é uma instância de binários? E aqui embaixo, ó, como eu expliquei para vocês, ó, réu é uma instância de relacionais, tá? E não é uma instância de binários. E réu2 não é uma instância de relacionais e é uma instância de binários. Então, isso vai ajudar a gente lá na frente nos nossos programas a podermos avaliar de qual objeto concreto nós estamos falando quando nós estivermos trabalhando com herança. Tá certo, pessoal? Então, é isso. A aula de hoje é isso. Pratiquem, façam outros testes de instance of, de maior menor, de maior igual, de igual igual. Tentem fazer... mais uma última coisa que a gente pode validar. Eu tinha acabado a aula, mas é bom a gente verificar isso. Ó, aqui, eu vou agora copiar isso aqui. Eu vou comentar, que a gente não precisa saber. Mais uma verificação que a gente pode fazer é isso aqui, ó. Réu, ele nunca vai ser maior ou menor que qualquer outro tipo, por quê? Porque isso aqui não é uma relação matemática de primitivos. Então, maior, maior igual, menor ou menor igual funcionam no relacionamento entre tipos de objetos, mas o igual igual funciona. Por que funciona, pessoal? Porque o igual igual ele tenta verificar. O que ele faz? Tenta verificar, não. O que ele verifica? Ele verifica se réu
e rel2 têm a mesma referência para o mesmo objeto, tá? Lembra da aula que eu falei lá atrás, que a gente desenhou no Paint, como é que são os objetos na heap, como é que são as variáveis na stack? Então, aquela seta de referência para um determinado objeto, ela tem o mesmo valor se você fizer uma cópia de um para o outro. Como é que a gente faz isso aqui funcionar? Simples, ó. Se eu fizer rel2 receber rel, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma cópia dessa referência aqui para dentro de rel2. Então, rel2 e rel são exatamente iguais. Olha só. True. Tá? Por quê? Porque eles têm a mesma referência para o mesmo objeto. Se eu criar um novo objeto relacionais e eu fizer a igualdade, aí já é false, pessoal. Por que já é false? Porque esse cara aqui, lembrem lá do quadradinho do Paint, tá? Lá nossa heap, ele vai ter um objeto e quando a gente fizer essa linha aqui, o rel vai estar aqui, o rel2 vai criar o Java vai criar um novo objeto e vai associar a referência desse objeto a rel2. Então, cada um vai estar com uma referência para objetos diferentes e, por isso, eles serão também diferentes. Tá certo? Tem uma forma que a gente verifica se objetos são iguais, dados se eles apontam para o mesmo objeto ou se, dado determinadas regras, onde, sei lá, se o objeto tem o mesmo código e o mesmo nome, então para mim eles são iguais. Tem uma técnica que a gente usa que é usar o equals, tá? Mas isso não é aula para agora, isso mais lá na frente a gente vai ter uma aula específica para isso. Então, para operadores relacionais, a relação entre dois objetos ela só pode ocorrer com operação de igualdade, ou seja, igual igual, e ela só vai ser true se essas duas variáveis de um mesmo tipo apontarem exatamente para o mesmo objeto. Senão, sempre vai dar false, tanto que essa relação aqui, tá, entre tipos de objetos, entre tipos de referência, elas não são muito usadas, tá, em programas reais. Só que elas podem cair na prova e por isso a gente tem que estar preparado. Beleza, pessoal? Agora sim, não esqueci mais de nada. É isso tudo que a gente tem para falar. Pratiquem, façam os próprios exemplos de vocês, criem novas classes, criem novas interfaces, façam herança, façam teste de instance of, para que tudo isso fique memorizado aí na mente de vocês e para que a gente não caia nessas armadilhas da prova. Beleza? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu fico realmente de coração grato pelo quanto vocês têm se dedicado aí a estar estudando para a prova. E vamos junto, pessoal. Vamos passar nisso daí. Beijo no coração de vocês e até a próxima.